Entre a Terra e o Céu, capítulo 21, conversação edificante. No nosso último encontro, lá no final do capítulo 20, Clarencio estava explicando os pontos de força, né? Os nossos chakras, os pontos que a gente tem no nosso corpo físico e espiritual, que exige de nós o quê? Equilíbrio. Para que nós possamos estar bem, harmonizados, esses pontos precisam estar equilibrados. Cada um tem a sua importância. E ele está mostrando que Júlio, por ter sucumbido em uma existência, por ter levado resquícios, ele vai voltar com a região, né, da laringe, com a região da garganta comprometida. Porque um dia ele lesionou aquele lugar. E aí o capítulo 21, eles começam, né, conversando lá entre si. André Luiz, como sempre, né, muito curioso, mas curioso no bom sentido, a curiosidade que edifica, a curiosidade que traz crescimento, né, porque ele vai vendo as coisas e ele vai querendo saber um pouco mais. E com Hilário não é diferente. Então, o capítulo inicia-se assim: enquanto regressávamos ao nosso círculo de trabalho e de estudo, para articular nossas providências de auxílio em favor dos protagonistas da história que a vida estava escrevendo, concluí que não me cabia perder a oportunidade de mais amplo entendimento com o nosso orientador, com alusão aos esclarecimentos que nos fornecera acerca do perispírito. Então, André Luiz está dizendo o seguinte: olha, tudo aquilo que Clarencio me disse, tudo aquilo que ele trouxe, eu posso ficar só nisso, né? Eu preciso aprender mais, eu preciso saber mais, né? Então, ele estava ali, né, protagonizando, né? Vivenciando aquele, não deixa de ser um romance, né? Um romance de vida, que uma vida foi entrelaçando-se à outra, um foi passando aí pelo caminho do outro, e André queria mais, né? Queria respostas. E ele continua. E muito importante isso que ele nos fala, olha aqui. Assim como o homem comum mal conhece o veículo em que se movimenta, ignorando a maior parte dos processos vitais de que se beneficia, e usando o corpo de carne à maneira de um inquilino estranho à casa em que reside, também nós, os desencarnados, somos compelidos, somos forçados a meticulosas meditações para analisar a vestimenta de que nos servimos, de modo a conhecer-lhe a intimidade. Então, ele está dizendo para a gente o seguinte: assim como o homem encarnado, né, que ele usa aqui, a gente mal conhece o veículo, então, assim como nós encarnados mal conhecemos o nosso veículo físico, ou seja, né, a nossa casa, que é o nosso corpo, temporariamente, mas é a nossa casa. Nosso espírito habita hoje um corpo de carne. Então, ele fala, assim como os encarnados, nós também desencarnados precisamos, de uma certa forma, estarmos atentos e procurar estudar para a gente entender esse nosso veículo que é mais sutil, que está na origem, está no espírito, não tem o corpo de carne, mas também é um corpo. E ele precisa ser analisado e entendido. E muitas vezes passa despercebido. Quantos de nós nem conhece o potencial que nós temos? Quantos de nós, às vezes, não para poder pensar o quanto o nosso corpo físico ele é complexo? Ao mesmo tempo que é complexo, dentro desse
ponto de evolução em que nós estamos é uma máquina perfeita. Veja bem, perfeita dentro do ponto de evolução que nós nos encontramos. Existem veículos espirituais e até mesmo físicos mais avançados que o nosso, extra-terra? Com certeza. Mas nós não vamos entrar nesse mérito agora. Mas, para o ponto que nós nos encontramos, é uma máquina perfeita. Mas que um dia, como tudo debaixo desses céus, pelo mundo ser transitório, ele se deteriora e também morre, cessa, para de funcionar. Ainda que nessa perfeição. E nós, às vezes, deixamos de ser gratos, né? Pela complexitude que tem esse nosso corpo. Então, da mesma forma que existe um corpo encarnado perfeito, um corpo material, existe um corpo espiritual e ambos necessitam de atenção, né, de estudo para poderem entender. E André continua, efetivamente, em novas condições na vida espiritual, passamos a apreciar com mais segurança o corpo abandonado à terra, penetrando os segredos de sua formação e desenvolvimento, sustentação e desintegração. Mas somos desafiados pelos enigmas do novo instrumento que passamos a utilizar. Então, ele fala o seguinte: olha, depois que a gente desencarna, a gente passa a dar uma atenção diferente, especial, daquela que nós deveríamos dar quando encarnado e não demos. Só que, diante, né, da realidade que está à nossa frente, ou seja, eu estou desencarnado, o que acontece? Eu me vejo, né, nesse carro sutil onde ele se encontra, o que acontece? Ele é desafiado agora para que possa entender o novo instrumento que é o corpo perispiritual. Então, ele fala que lidamos na vida maior com o corpo sutil da mente. Espírito governa mente, que governa corpo. Corpo físico morre, espírito governando mente. E só. Então, eles também precisam se ater a essa realidade. Embora nós já encarnamos e reencarnamos diversas vezes, mas nós não temos consciência lá do passado. As coisas vão vir para a gente de forma gradual, de acordo com o que a gente vai tendo equilíbrio, porque às vezes vão nos chegar memórias de vidas passadas que nós não teríamos nem equilíbrio para poder vivenciá-las. Igual lá em nosso lar. Os pais de Lísias, quando eles começam em espírito ter sensações de reencarnações passadas. E aí, o que acontece? Quando eles têm consciência e conseguem sentir, reviver aquelas vidas passadas, eles falam: vamos voltar. Os pontos que nós erramos, nós precisamos de reparação já. E eles começam a trabalhar aí no seu projeto reencarnatório, né? Então, é a mente o tempo todo governando, né? Junto aí de um espírito, junto desse corpo sutil, desse carro, né, sutil. Então, ele fala, pelo menos na esfera em que nos situamos, acentuando pouco a pouco os nossos conhecimentos quanto às peculiaridades que lhe dizem respeito. Reparei que Hilário, pela expressão dos olhos, demonstrava não menos anseio em saber. Então, enquanto André Luiz estava ainda por si só fazendo essas reflexões, né? Olha, o encarnado não conhece o corpo físico, né? Como deveria de ter curiosidade, pelo menos, para saber como que entende. Quando a gente desencarna, a gente tem um olhar para esse corpo terreno que nós tivemos um dia e que morreu. Mas a nossa realidade também
está gritando na nossa frente para que tenhamos entendimento e para que nos voltamos à nova realidade, porque o passado já está pronto. Nós não vamos modificar. Então, ele está ali fazendo aquelas reflexões, né? E ele vê que Hilário também está da mesma forma, está com sede de saber. Então, ele fala, né? E encorajado pela atitude do companheiro, como ele viu que o companheiro também queria, estava com sede de conhecimento, ele não se hesitou e logo, né? Ele foi fazendo as considerações. Inegavelmente, será difícil alcançar o grande equilíbrio que nos permitirá, ou seja, nos outorgará, o trânsito definitivo para as eminiscências do Espírito puro. Olha a consideração que ele faz para Clarencio. Inegavelmente será difícil alcançar o grande equilíbrio para que possamos chegar à classe dos espíritos puros. Então, André Luiz já entendeu a complexidade. André Luiz já aprendeu a olhar todos os personagens dessa história, inclusive ele. E o que ele está dizendo, a grosso modo, aqui é o seguinte: nós estamos muito longe da classe dos espíritos puros. Não será fácil essa nossa caminhada. Mas não é porque a caminhada não será fácil que nós vamos fazer o quê? Vamos deixar de caminhar. Mas a realidade, dentro de tudo que eu estou vendo e estou refletindo, é que nós estamos longe. E olha o que Clarencio responde: ah, sim. Para que tivéssemos na crosta planetária um vaso, né, um corpo tão aprimorado e tão belo quanto o corpo humano, a sabedoria divina despendeu, ou seja, gastou milênios de séculos usando os multiformes recursos da natureza no campo imensurável das formas, para que venhamos a possuir o sublime instrumento da mente em planos mais elevados, não podemos esquecer que o Supremo Pai se vale do tempo infinito para aperfeiçoar e sublimar a beleza e a precisão do corpo espiritual, que nos conferirá os valores imprescindíveis à nossa adaptação da vida superior. Então, ele está dizendo para a gente o seguinte: assim como quando nós estamos na matéria, nós passamos por oportunidades de crescimento, de nos depurarmos, né? O corpo espiritual também necessita de ir se purificando. É como se fosse nos colocando numa peneira e fosse retirando esses resíduos densos e pesados que há em nós. E cada encarnação nós precisássemos de nos depurar ainda mais. Fosse nos passando em um filtro e cada vez as impurezas fossem ficando de lado. Então, o espírito também precisa ser depurado. E ele fala, né? Para chegarmos no corpo que temos hoje, foram gastos milênios de séculos. Esse corpo, antes, foi experimentado de tantas outras formas até conseguirmos atingir o ponto que se encontra o corpo humano, né? E ele fala que a sabedoria divina é que usa esses milênios. Então, ele fala que o Supremo Pai, ou seja, Deus, essa energia suprema, causa primária de todas as coisas,
ele se vale do tempo infinito. Por isso que a gente sempre fala, o que é o tempo diante da eternidade? O que é o tempo? O que é uma encarnação? Desde quando nós passamos lá, iniciamos lá pelo mineral. Uma encarnação, pelo tempo, é muito pouco, mas é um pouco necessário. Porque ainda que se purifica pouco, mas a tendência é que após cada encarnação estejamos um pouco melhorados. E assim vai acontecendo inúmeras vezes, nós vamos passando por esses filtros, passando por essas peneiras, para que então cada vez a gente vá se colocando em posições melhores. Nós vamos deixando de ser condensados para sermos cada vez um pouco mais sutis. Compete-nos, então, observou Hilário atencioso, atribuir importante papel às enfermidades na esfera humana. Então, olha Hilário dizendo que as enfermidades na esfera humana têm um papel muito importante. Quase todas estarão no mundo desempenhando expressivo papel na regeneração das almas. As enfermidades nos são oportunidade de reparação, oportunidade de reconstruirmos onde um dia nós fizemos o quê? Lesionamos, danificamos, estragamos. E olha o que Clarencio responde exatamente. Olha, André, cada centro de força, cada ponto de equilíbrio existente em nós exigirá absoluta harmonia perante as leis divinas que nos regem, a fim de que possamos ascender, subir no mundo, no rumo do perfeito equilíbrio. Sim, confirmou Clarencio, nossos deslizes de ordem moral estabelecem a condensação de fluidos inferiores de natureza gravitante no campo eletromagnético de nossa organização, compelindo-nos a natural cativeiro em derredor, em volta das vidas começantes, às quais nos imantamos. Então, ele está dizendo o seguinte, quando ele fala que nossos deslizes de ordem moral estabelecem a condensação, aonde nós deslizamos, ou seja, aonde nós erramos, aonde nós escorregamos mais, mostra que ali existe um engrossamento, uma condensação que nos deixa cativos de nós mesmos, necessitando o quê? De organização. Então, quanto mais denso são as nossas vibrações e os nossos deslizes, mais pesado o nosso corpo espiritual também o é. E quanto mais pesado ele é, mais próximo às zonas inferiores. Se eu estou me purificando para a ascensão, para subir, ou seja, se eu estou deixando os deslizes, se eu também, de uma certa forma, os engrosso em mim, mais próximo do negativo eu estou, mais puxado para baixo eu sou. Por isso que ele fala, a condensação de fluidos inferiores de natureza gravitante. Na Terra não tem a lei da gravidade? Se eu solto esse livro, ele não vai cair, ele não vai cair. E se uma coisa talvez é muito leve, pega um balão e enche ele de um determinado gás. Ele tende, pela leveza, subir,
mas a grande maioria das coisas vão cair. Pela densidade, pela gravidade do ambiente em que nós estamos, que é a Terra. Hilário, conduzindo mais longe as próprias divagações, perguntou: imaginemos, contudo, um homem puramente selvagem a situar-se em plena ignorância dos desígnios superiores, que se confia a delitos indiscriminados. Terá nos tecidos sutis da alma as lesões cabíveis a um europeu supercivilizado que se entrega à indústria do crime? Ele está perguntando o seguinte: vamos imaginar um homem puramente selvagem. Ele não teve acesso, ainda não desenvolveu-se nele princípios, mas ele comete atrocidades. Atrocidades essas que vai lesar o corpo espiritual. Ele está perguntando: terá nos tecidos sutis, ou seja, terá também na sua alma as lesões cabíveis a um europeu supercivilizado? A grosso modo, ele está dizendo o seguinte: é imputado, é colocado no ignorante a mesma lesão do que aquele que tem princípios, que tem, de uma certa forma, uma civilização, que está mais adiantado no progresso moral? Olha a resposta. Clarencio sorriu compreensivo e acentuou: sigamos devagar. Comentávamos ainda há pouco o problema da evolução. Assim como o aperfeiçoado veículo do homem nasceu das formas primárias da natureza, o corpo espiritual foi iniciado também nos princípios rudimentares da inteligência. Então, da mesma forma que o homem se desenvolveu, veio se desenvolvendo e iniciou-se de uma forma rude, o espírito também foi criado simples e ignorante. E foi sendo colocado em determinadas situações em que foi levando e ainda nos leva ao aprimoramento ou à estagnação. É necessário não confundir a semente com a árvore ou a criança com o adulto, embora surjam na mesma paisagem de vida. O instrumento perispirítico do selvagem deve ser classificado como protoforma, ou seja, o selvagem, ele tem que ser colocado como aquele que teve a primeira forma, ou seja, está iniciando agora. Ele ainda não tem tanto aprendizado. O ponto de evolução que ele se encontra ainda é muito primitivo. E é extremamente condensado pela sua integração com a matéria mais densa. Está para o organismo aprimorado dos espíritos algo enobrecidos como um macaco antropomorfo, ou seja, ele está semelhante ao homem. Está para o homem bem posto das cidades modernas. Em criaturas dessa espécie, a vida natural está começando a aparecer, e o perispírito nelas ainda se encontra enormemente pastoso. Então, olha o que ele está dizendo, né? Por isso que a gente, às vezes, vê determinadas pessoas com certas atitudes, e a gente fala assim, gente, não dá para entender como que pensa dessa forma, como que age dessa forma, como que acha que é correto. Mas aí a gente faz a reflexão, fala assim, não é porque ele ainda não teve oportunidade. O ponto de desenvolvimento aonde ele ainda se encontra não deu a ele ainda condições de refletir e de ter determinados princípios em relação àquela situação, àquele problema. E o contrário também é verdade, porque às vezes nós, em um determinado campo, já temos uma certa evolução, mas em outros também nós somos primatas, né? Somos comparados àqueles que ainda estão iniciando. E aí ele fala, né, que esses, assim, eles estão, o perispírito é mais pastoso, ele ainda é mais denso,
A mente é mais densa, é mais pesada, os pensamentos são mais primitivos. Por esse motivo, permanecerão muito tempo na escola da experiência, com o bloco de pedra rude sobre marteladas, antes de oferecer a si mesmo a obra-prima. Despenderão, ou seja, gastarão séculos e séculos para se rarefazerem, ou seja, se purificarem, usando múltiplas formas de modo a conquistarem as qualidades superiores que, em lhes sutilizando a organização, lhes conferirão novas possibilidades de crescimento consciencial. Então, se ele tem essa mente pesada, carrega esse perispírito pesado, ele ainda vai passar muito tempo até que ele possa se purificar e entender que aquele caminho ou a forma com que ele age não é a melhor maneira, então, de se agir. O instinto e a inteligência, pouco a pouco, se transformam em conhecimento e responsabilidade, e semelhante renovação autoriza ao ser mais avançado equipamentos de manifestação. Então, se eu já estou preparada, apto para determinadas experiências, elas vão ser chegadas. Se eu ainda não aprendi, infelizmente, eu vou precisar passar mais um tempo até que eu, então, me sinta capaz de exercitar ou de avançar diante de certas tarefas, né? O prodigioso corpo do homem na crosta terrestre foi erigido, foi construído pacientemente no curso dos séculos. E o delicado veículo do espírito nos planos mais elevados vem sendo construído célula a célula na esteira dos milênios incessantes. E com um olhar significativo, Clarencio concluiu: até que nos transfiramos de residência aptos, preparados a deixar em definitivo o caminho das formas, colocando-nos na direção das esferas do espírito puro, onde nos aguarda os inconcebíveis, os inimagináveis recursos da suprema sublimação. Então, a grosso modo, ele está dizendo para a gente o seguinte, né? Somente quando estivermos preparados é que nós vamos avançando, é que nós vamos subindo um degrau. Por isso o discernimento é a palavra do século. Por isso que o discernimento é a palavra de ordem. Porque a Terra está passando por regeneração. Quem não se atentar à realidade, quem não se esforçar para a mudança, nós vamos ser transferidos para onde? Para mundos rudimentares. Porque nós estamos vibrando de forma pesada, densa, rudimentar. E a Terra não vai comportar esse tipo de mente, de pensamento, de corpo físico e de corpo espiritual, principalmente nas questões morais, né? Calara-se o instrutor, mas o assunto era por demais importante para que eu me desinteressasse dele apressadamente. Recordei os inúmeros casos de moléstias, de doenças obscuras de meu trato pessoal e aduzi, perguntei. De certo, concluiu, né? De certo, a medicina escreveria gloriosos capítulos na Terra, sondando, pesquisando com mais segurança os problemas e as angústias da alma. Gravá-los-á mais tarde, disse Clarencio. Um dia, o homem ensinará ao homem, conforme as instruções do divino médico, que a cura de todos os males reside nele próprio. A percentagem quase total das enfermidades humanas guardam origem no psiquismo. Então, olha lá. André Luiz fazendo uma conclusão, uma reflexão. Se pesquisassem, né? Se a medicina da Terra
pesquisasse com mais segurança os problemas, as angústias da alma, teriam ainda mais êxito. Mas Clarencio fala para ele, não, um dia, né? Um dia isso vai acontecer. E as pessoas e quem pesquisa vão entender que quase total das enfermidades humanas está no psiquismo. Está na nossa mente, que está no nosso espírito. Porque um dia nós mesmos o lesionamos. E quando nós somos transferidos para um corpo de carne, nós viemos carregando conosco também as nossas imperfeições e o ponto aonde nós precisamos de equilíbrio e precisamos consertar o que nós mesmos desconsertamos. E sorridente acrescentou: orgulho, vaidade, tirania e egoísmo, preguiça e crueldade são vícios da mente, gerando perturbações e doenças em seus instrumentos de expressão. No objetivo de aprender, observei. É por isso que temos vales purgatoriais depois do túmulo. A morte não é redenção. Quando Clarencio fala das chagas da humanidade, André Luiz fala, por isso existem os vales, né? Porque depois da morte do corpo físico, não quer dizer que nós estamos aí livres de tudo. Mas quanto mais denso e mais chagas há abertas em nós, nós vamos para esses purgatórios que são as zonas umbralinas, para ali então nos purificarmos para darmos um passo a uma dimensão positiva dentro da erraticidade. E aí, quando André Luiz fala que a morte não é redenção, o Clarencio fala nunca foi. O passado doente não se retira da condição de enfermo, tão só porque se lhe arrebenta a gaiola. O inferno é uma criação de almas desequilibradas que se ajuntam. Assim como o charco é uma coleção de núcleos lodacentos que se congregam uns aos outros. Quando de consciência inclinada para o bem ou para o mal, perpetramos esse ou aquele delito no mundo, realmente podemos ferir ou prejudicar alguém, mas antes de tudo, ferimos e prejudicamos a nós mesmos. Se eliminamos a existência do próximo, nossa vítima receberá dos outros tanta simpatia que em breve se restabelecerá nas leis de equilíbrio que nos governam, vindo muita vez em nosso auxílio, muito antes que possamos recompor os fios dilacerados da nossa consciência. Quando ofendemos essa ou aquela criatura, lesamos primeiramente a nossa alma, de vez que rebaixamos a nossa dignidade de espíritos eternos, retardando em nós sagradas oportunidades de crescimento. É a lei de ação e reação que também faz jus no mundo espiritual, assim como na Terra. Se eu prejudico alguém, eu estou fazendo mal a mim mesmo. No nosso lar 2, os mensageiros, quem pôde assistir, viu. O momento em que aquele menino atira sobre o outro, o tiro acerta nele mesmo. Porque ali em espírito não tem o corpo material. Então, quando ele tenta, quando ele idealiza, né? Quando ele tem a intenção, ainda no estado em espírito, mas ele tem a intenção em matar o outro, porque a intenção dele é essa, né? Ele está ali no primitivismo, achando que tudo rege conforme quando está na carne, e não é. Então, quando ele tenta dar o tiro, a intenção de ferir, ele fere a ele mesmo. Quando nós estamos na carne, às vezes nós queremos ferir o outro e atingir, nós conseguimos mesmo. Ferir e atingir, mas está carimbado em nós. Lembra? Para me chegar na classe dos espíritos puros, eu não posso estar com nenhum carimbo negativo. Então, eu vou precisar arrepender, reparar e expiar aquele mal feito. Em espírito, imediatamente eu sofro as consequências.
Sim, concordei. Tenho visto aqui aflitivas paisagens de provação que me constrangem a meditar. A enfermidade, como desarmonia espiritual, atalhou o instrutor. Sobrevive no perispírito. As moléstias conhecidas no mundo e outras que ainda escapam ao diagnóstico humano por muito tempo persistirão nas esferas torturadas da alma, conduzindo-nos ao reajuste. A dor é o grande e abençoado remédio. Reeduca-nos à atividade mental, reestruturando as peças de nossa instrumentação e polindo os fulcros anímicos de que se vale a nossa inteligência para desenvolver-se na jornada para a vida eterna. Depois do poder de Deus, é a única força capaz de alternar o rumo de nossos pensamentos, compelindo-nos a indispensáveis modificações com vistas ao plano divino, a nosso respeito e de cuja execução não podemos fugir sem graves prejuízos para nós mesmos. Então, André Luiz está falando que as enfermidades, de uma certa forma, são grandes oportunidades. Porque, às vezes, quando nos encontramos enfermos, o que há de material não consegue sanar. E feliz daquele que vem, passa pelo que precisa passar e retorna ao mundo espiritual mais reflexivo, mais ciente de tudo. Por quê? Porque consertou onde precisava consertar. Chegou vitorioso naquele ponto em que ele precisava reequilibrar. Né? Quantos aí que jamais pensavam em um lado espiritual, mas quando se vê diante de uma determinada enfermidade, quando se vê diante de um leito de hospital, quando se vê em momentos de aflição, eles não são obrigados a refletir, e muitos até rogam por Deus e por Jesus. Quantos não vão buscar compreensão? Quantos não vão fazer reflexão dos seus atos? Quantos não vão fazer, naquele tempo que ali estão, pegar a própria vida e fazê-la como um filme, refletindo o seu posicionamento? E quantos não conseguem ainda assim, ainda que no último instante, se modificar, crescer como indivíduo? É isso que André Luiz está dizendo. Que essas enfermidades, por mais difíceis que sejam, elas são oportunidade. Olha o que ele fala, ela nos reeduca. E reeduca principalmente o que? A nossa mente. Nosso domicílio, porém, estava agora à vista. Eles estão retornando, né? Saindo do lar da bênção, indo para o domicílio. Os raios dourados da manhã varriam o horizonte longínquo. Despediu-se o ministro paternal. Aquele era um dos momentos em que, desde muito, se devotava ele à oração. Né? Nós encerramos, assim, o capítulo 21. Então, André Luiz veio com o capítulo 21 como uma espécie de uma abertura de parênteses, uma abertura de aspas. Porque diante de toda essa história que ele estava vendo, Zulmira, Odila, Evelina, Júlio, Mário Silva, José Esteves, Leonardo Pires, ele estava vendo ali a densidade de cada um, a necessidade de purgar, a oportunidade de outros e, sobretudo, a necessidade de nós precisar estarmos em equilíbrio, nós precisamos estar em equilíbrio para que então nós possamos avançar. E se esse equilíbrio não acontece, se nós não somos capazes de nos purificar,
nós vamos permanecer no mesmo degrau. Quando a gente conseguir tirar um pouco de nós, ou fechar um pouco dessas nossas chagas que assolam a humanidade e o espírito, nós vamos subindo de pouco a pouco. E que a classe dos espíritos puros ainda está muito longe de cada um de nós. Mas nós já caminhamos milênios de séculos, desde quando nós fomos criados. E se nós chegamos até aqui, se nesse ponto nós somos perfeitos em relação lá ao Leptotrix, lembra daquela bactéria que nadava de um lado para o outro, alimentava-se de ferro das rochas, e que um belo dia surgiu um ponto positivo, um ponto negativo, e foi se desenvolvendo? Se nós passamos por esse estado e nos encontramos aqui hoje, nós somos capazes e podemos compreender, aceitar, continuar caminhando, estarmos abertos para os arrependimentos, porque nós precisamos entender que somos imperfeitos, nós precisamos estar abertos a reparar, a nos colocarmos em posição de humildade diante do outro e a expiar, que é passar na carne. Porque quando eu passo na carne, quando eu sinto o erro em que eu cometi, ele é um ponto para que eu não queira mais errar, porque eu sei o preço que eu vou pagar lá na frente. E isso não é, de forma alguma, punição de Deus ou de Jesus ou da espiritualidade amiga. Isso é uma necessidade que nós mesmos vamos ter em nós de precisar sanar o ponto onde nós escorregamos. Deus, Jesus e a espiritualidade amiga só terá uma coisa para conosco: misericórdia, porque dessa misericórdia nós vamos precisar sempre. Alguma dúvida, gente?